A nossa história tem uma particularidade boa, porque ela começou em meados do século XVIII, né? Porque antes era só índio Caiapó. Falo índio Araxá, esquece, né? Índio Caiapó que era aqui. Depois os negros, quilombolas, né? Descobriram uma mina de água salobra, mais ao norte. Bom, essa água dispensava o sal. Então os fazendeiros saíram do desemboque e mudaram para perto dessa mina, começaram a colocar fazendas ao redor, né? Então eles mudaram para cá. E aí vieram inicialmente 4 ou 5 fazendeiros, colocaram suas fazendas ao redor do barreiro e levavam o gado para salitrar e voltava. Aí deu certo, sal de graça, então eles começaram a crescer. A região é boa de pastos também, né? Então tem pasto, tem sal, eles começaram a crescer. Então começou a mudar muita gente para cá. Araxá surgiu como posto de abastecimento de desemboque. Os fazendeiros vieram para cá produzir gado e alimento para lá. Então começou essa tradição de produzir, porque você precisa conservar o alimento, né? Como é que você vai conservar o alimento? Você mata uma vaca, você tem que conservar. Ela não tem geladeira. Então a conserva seria com sal. Tinha que comprar esse sal. E aí foi surgindo essa tradição de queijo de Araxá, né? E esse queijo característico da região, porque tem aqui a vegetação é característica, a água é característica, o pirocloro é característico, então você tem uma série de fatores, né? No começo era apenas de uso doméstico, mas depois foi surgindo um excedente e eles começaram a vender. Começa assim, com a chegada da ferrovia, o que aconteceu? Facilitou o acesso aos centros urbanos. Aí que começou a aumentar a produção, as pessoas começaram a interessar em produzir mais porque tinha mercado. Tinha, a gente fala, os mascados. Era o tipo da pessoa que saía e comprava tudo que ele conseguia transportar. Ele comprava galinha, ele comprava queijo, ovo. E aí ele ia com a tropa. Geralmente era mula e burro, que ele trelava. Ele ia comprando, tinha a cesta, ele trelava aquilo. Aí tinha o depósito na estação, ele depositava aquilo e depois ele ia para a cidade entregar. O queijo, ele era mais uma fonte de alimento da família do que de renda mesmo. Porque se aproveitava o queijo para alimentar, o soro tratava dos porcos, que aí, entendeu? Era uma cadeia, na verdade. Porque naquele tempo a família não tinha menos de 10 filhos, tinha quanto mais filhos tivesse, melhor para trabalhar. O queijo ele ajudou a desenvolver, né? A colonizar a região que era sertão, por exemplo, no início do século passado. Os meus ancestrais vieram para cá, vieram de outras regiões para cá, trouxeram dinheiro nos burros, que o dinheiro chamava pataca na época. E tem uma história, ver essa comitiva de gente, tudo de a cavalo, com os burros, né? Com as bruacas e tal. Mas isso aqui era sertão. Compraram milhares de alqueires de terras aí, e venderam lá, era propriedades pequenas, e venderam com preço razoável na época, né? E aqui era quase de graça. Você viu o seguinte, aqui, a gente nunca fez um queijo bom aqui. Mas no serrote, a gente fazendo do quebranzol do lado de cá, a gente fazia um queijo excepcional. Do lado de lá, o queijo não era bom. E eu estou falando de 1 quilômetro, 10 quilômetros do outro, assim, ó. Tanto que muda tudo. Logicamente, tem o queijeiro X, que tem muito a ver. Mas tem a matéria-prima também. Aí nessa matéria-prima, além dela, da textura do leite em si, você ainda tem a mão do queijeiro, o asseio da queijeira, o tipo de coalho que você usa, qual a pastagem que você tem. Tudo isso influencia. Se você está debaixo de uma serra, ele é mais fresco, a cura dele vai ser mais fácil. Se você está num lugar descampado, tem um calorão danado, que lá vai dar um calor em cima dele, ele vai cozinhar e vai dar um sabor diferente. Ele fresco não tem gosto, assim. Ele maturado, ele diferencia o gosto, o sabor. Até de casa para casa, né? É aquele toque de carinho diferente de cada um.
você tem um tempo para espremer o queijo, porque, vamos supor, senão a massa esfria, né? A massa esfria, fica então, mais dura, fica mais dificulta você espremer no tempo certo. Já os dois juntos, então estão os dois juntos lá. O dia que marcou o dia de fazer o queijo. Aí, nossa, aí então o que foi aquele, sabe, como se fosse mesmo fazer como os outros, gerar um bebê. E foi cuidar, né? O carinho também, sabe, como que é feito. Isso vem, é uma tradição até europeia, de designar a região produtora, né? E aí o produtor identifica o que cada matéria-prima de cada região dá um sabor diferente no produto. Pode ter o mesmo processo de fabricação, mas é diferente o sabor. A dona da casa e as filhas, as mulheres, ficavam encarregadas de todo. Algumas até tiravam o leite. Desde que começou a andar atrás da mãe, já começava a carregar o balde vazio, já estava bom. Já levava no curral, já estava adiantando. Quando eu tinha 13 anos, eu fui para lá para trabalhar. Aí foi quando ela deixou eu já entrar na queijeira para começar, né? Para aprender a fazer. Do começo, a hora que o leite chegava, o tanto de coalho que punha, o tanto de sal, a hora certa de coalhar. Naquela época eles colocavam sal dentro do pano, né? Colocando leite para coar, né? Tem muita diferença do jeito que ela fazia e do jeito que a gente faz hoje. Misturava o sal, aí punha por cima do queijo, punha pouquinho sal. A queijaria, hoje tem ela lá até hoje, era bem encostada no barracão. Aí tinha uma janelinha do barracão que despejava o leite já direto no tambor, né? Do curral, assim, onde que tirava, já despejava. Era chão batido. A banca era bancada de madeira, umas formas de alumínio. E ela tinha um capricho com aquilo era limpo, não podia ficar uma massinha. Na hora que terminasse, não podia ter uma massinha lá no chão, você tinha que organizar tudo. Aí depois eles colocaram o cimento, lembro, na reforma, a primeira reforma que foi feita, que colocou o cimento, aquilo foi pôs água lá dentro, porque não tinha água, ela carregava água no balde, né? Nunca pensava nem como que fazia, né? Nem como que era feito. E minha sogra ficava chamando atenção, né? É assim, tem que espremer bem. Aí eu queria espremer rápido, aí ela falava que tinha que ficar com a mão bem quietinha, sabe, em cima do queijo, que o calor da mão que ia fazendo ele alisar, né, e ficar mais liso, mais espremer bem o soro. De primeira era mais rígido o homem ficar no curral e a mulher na queijeira, era o serviço da mulher na queijeira. Agora, depois da minha geração, não, viu? Mas quando eu era menino, a gente passava as férias nas fazendas dos tios, né? E era aquela farra, né? Os meninos tudo junto lá, fazendo queijo. Então, é uma recordação muito boa que eu tenho da vida. Quer dizer, desde os 7, 8 anos, a gente mexia com queijo já. Depois, eu brincava muito aqui no entreposto, que tinha várias pilhas de queijo. Então, brincar de pique-esconde, muitas vezes, era atrás dessas pilhas de queijo. Eu brinco às vezes, né, que eu ouvia falar de queijo na barriga da minha mãe ainda, né? Porque eu estava lá dentro e ela já estava envolvida. Então, desde quando eu nasci, o assunto à minha volta é queijo, queijo. E como eu fui crescendo e vendo assim que o que o meu avô conseguiu através do queijo, né? Mas como ele era comerciante, mas o que ele conseguiu de sair de um batedor de invernada que ele era, trabalhava para os outros e construiu o patrimônio que ele construiu. E minha madrinha me amolava muito, assim, que eu dava muito trabalho para ela, né, entre aspas, brincando. Ela fazia uns queijinhos lá. E em vez de eu ir brincar, com meu padrinho outra coisa, eu queria ir com ela para dentro da queijeira. Aí ela pegava uma latinha daquelas de massa de tomate, que vinha antigamente, que era uma latinha mesmo, né? Me dava uma latinha daquela e um pouquinho de massa para me dar sossego para ela fazer os queijos. Eu ficava lá fazendo um queijinho. Não existia rodovia.
Você vê, na época lá, tinha um engenho de cachaça, era tudo no carro de boi. Colhia a safra aqui dessa região e ia para essa estação, Engenho Lisboa. Ia tudo carro de boi. Depois da colheita, logo após a colheita, fazia fila de carro de boi, esperando o depósito, o descarregar, para outro passar. É como se fosse um porto de entrega. Então ali, quem vendia, pegava e chegava lá, pesava, ou se não, já punha dentro do vagão, que tinha o acostamento do vagão de carga. Aí ele ia na ferrovia para pesar, vamos supor, em Uberaba, e lá ele fazia o acerto e pegava dinheiro em espécie, não existia cheque. O sitiante vendeu uma quantidade de arroz e levou um tanto de queijo que ele tinha produzido, acho que em 4 meses, levou para Uberaba. Chegou lá, ele assistiu o peso do arroz, foi na Casa Cordeiro, entregou os queijos, recebeu, voltou lá, pegou o dinheiro. Naquela época era o cruzeiro, nota de 5 cruzeiros, de 10 cruzeiros, aquela nota vermelha, tudo em dinheiro, deu um monte, um pacotão. Ele botou num saco de linho, porque não existia saco plástico, o arroz era tanto. E ele não cabia numa carteira. Ele botou aquilo no saco de linho e põe nas costas. E essas pessoas muito simples, criadas na roça, e já estava meio sujo, porque a terra vermelha suja muito. Ele chegou na estação de Uberaba esperando a hora de pegar a ferrovia para vir para Engenho Lisboa. Ele sentou no degrau da plataforma para subir, não sentou no banco, ficou com vergonha de sentar no banco. Aí passou um cara todo limpinho, né, da cidade, viu aquela pessoa simples com aquele saco, foi lá e entregou um cruzeiro, achou que ele estava pedindo dinheiro e catou o dinheiro e chuchou no bolso. Antigamente não tinha estrada de ferro no Araxá, só chegou a estrada de ferro aqui em 1926. Aí, para ir para São Paulo, por exemplo, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar uma jardineira, naquele tempo era jardineira daqui até Sacramento, que tinha a tal de estação do Cipó. Cipó, onde é que passava a Mugiana. Aí você pegava a Mugiana e ia para São Paulo. E naquela época, os fazendeiros aí mandavam os carros de boi, já levando queijo, levando para Jaguara. A Jaguara lá embarcava no trem e ia para São Paulo. E ele, o que ele levava? O carro de boi levava o queijo e trazia sal e querosene. Que eram as duas coisas que o fazendeiro precisava, era de querosene e sal. Sal para o gado e o querosene para acender a luz, que não existia. Inclusive tem um pouso do carreiro famoso, é isso aí, que ele dormia debaixo do carro, fazia comida debaixo do carro de boi. E naquela época a gente usava era os cavalos, o carro de boi, não tinha trator, não tinha automóvel, né? Então tinha que vir na cidade e vinha de cavalo, era um dia para vir e um para voltar depois. Aí o queijo ficava tão duro, que aí punha as esteiras assim nas casas, tirava da casinha, punha na sala, assim, as esteiras, aí punha os queijos e vai virando. Os queijos ficavam tão duros, porque às vezes o queijeiro passava assim de 60 em 60 dias, sabe? Então aí punha dentro do saco, amarrava nos cavalos para levar. Às vezes o queijeiro não chegava lá onde que estava, porque às vezes, naquela época chovia muito, os carros não iam. Aí tinha que pôr nos cavalos, no lombo dos cavalos e levava até onde que o carro estava. Né? Aí, às vezes até no carro de boi, levava também, sabe? Que geralmente os mascates tinham descendência árabe. A gente brincava, os turcos, chegou o turco, todo mundo sabia que ia vir buscar o queijo. Eu tinha uma propriedade nessa época, eu fazia 5 queijos por dia. Aí esse mascate começou a aparecer e começou a comprar. Tal dia eu volto. Aí começou a incentivar, a aumentar a produção. Porque aí começou, então tal dia eu vou receber tanto, que ele comprava e pagava. Então aí já começou a incentivar a produção em maior escala. E a pessoa, além de produzir para o consumo da família, ele começou a produzir comercialmente. Ele falou, não, isso vai me dar um dinheiro. Pegava um queijo aqui na região toda, pegava queijo em São João Batista, lá que é município de São Roque de Minas, pegava em São Roque, Ibiá, Pratinha, Campos Altos, São Gotardo, Rio Paranaíba, Brejo Bonito ali, Serra do Salita e Coromandel. Aí naquela época, levava para São Paulo, para Araraquara, Sorocaba
eram os locais que a gente levava queijo, sempre para o estado de São Paulo. E aí me lembro muito que a gente pegava o queijo lá e fazia a carga na carroceria do caminhão e ia colocando o queijo mais maturado embaixo e a gente ficava descalço e subia em cima, andava lá, ia colocando assim o queijo deitado assim um lado do outro, você subia em cima, colocava a primeira fileira, subia em cima daquela, colocava o outro até sair em cima. Carregava um caminhão com 3.500 kg de queijo, por exemplo, tudo assim, com o pé. E lá para tirar também era a mesma coisa. De 1950 a 1970. Foi como não existiam outros entrepostos na região, todos os queijos, desde lá de Serra do Salitre, da Canastra, de Coromandel, de Patrocínio, de Ibiá, vinham para Araxá. E aqui existiam 5 grandes entrepostos. E isso aconteceu na década de 50 até 70. Então esses grandes entrepostos aqui, que era do Zico Pinto, do Geraldo Pereira, João de Sena, Irmãos Guimarães, Tunico Veloso, Urciano José Ribeiro, é que levava esse queijo para o resto do Brasil, principalmente São Paulo. O queijo nessa época teve o seu auge, até porque não existia laticínio na região. Parece que a Nestlé veio para Ibiá em 66, foi o primeiro laticínio. A partir daí, principalmente depois de 1970, surgiram outros laticínios. Então, muitas vezes aquele produtor que tinha uma grande quantidade de leite e pelos benefícios que os laticínios ofereciam, muitos passaram a entregar esse leite para o laticínio para se beneficiar dessas vantagens aí que o laticínio oferecia. Foi muito importante porque dele que a gente viveu quase que uma existência inteira trabalhando com queijo, né? Mas eu devia de ter lá meus 5, 6 anos, quando eu lembro ainda do pai comprar os queijos, né? Aí nessa época ele comprava e trazia para o Sr. João de Sena, que era o que tinha laticínio. Que ele comprava o queijo dos fazendeiros e ele ficava com dó de deixar os refugos lá na fazenda, então ele comprava mais baratinho e trazia. Ele punha 4, 5 queijos numa cestinha e eu saía e vendia para os vizinhos, né? Porque naquela época não tinha assim, nos armazéns ainda não tinha. Era até difícil a pessoa achar um queijo para comprar. E uma coisa muito importante que com 9 anos ele me ensinou a dirigir e quando ia nos caminhão lá por perto, eu tinha que dirigir caminhão. Eu passava a noite sem dormir para fazer conta. Sim, nós tínhamos a nossa firma e não pagava imposto, aí na época ficou um imposto muito alto e nós acabamos chegando a um ponto, nós não tivemos condição e aí começou a colocar a fiscalização do Estado em cima da gente e chegaram até a prender. Por exemplo, eu fui preso, que hoje você paga, você divide as prestações e paga, na época não, você ia para cadeia mesmo. Então vários queijeiros aqui chegaram a depor na delegacia várias vezes, tiveram problema com multa, perseguição, o nome levado na imprensa, porque muitas firmas que a gente comprava na região não pagavam imposto, aí ficou tudo em cima da gente. É porque o pessoal, eles achavam que a gente era até terrorista, né? Porque foi numa época que houve um problema aí com o pessoal de Araxá, começaram a ligar que nós só negávamos imposto aqui para comprar arma, então ligaram uma coisa com a outra. E não tinha nada a ver. Nós só queríamos trabalhar e vender e sustentar a família, mais nada. Aí nós fomos parando aos poucos, porque você tinha de só vender queijo se você pagasse imposto adiantado, se você não pagasse, se você não trabalhava, então chegou inviável. Praticamente eles fizeram uma coação então, em cima de todos os queijeiros, de uma tal maneira que todo mundo largou. Ninguém conseguiu mais trabalhar com o comércio de queijo. A vovó fazia 10 queijos, ela gastava 2 horas. Era aquele período ali, porque ela fazia a massa, ela quebrava a massa lá e aí ela ficava pondo na mão, né? Devagarzinho ali para aquela massa baixar. Aí ela colocava a massa, uma quantidade na forma, espremia, virava o queijo, aí espinicava. Aí punha de novo do outro lado, tornava a espremer. E aquilo ali a gente tinha que espremer aquilo até sentir que o soro mudava de cor, porque ele saía bem verdinho, bem clarinho. Se ela chegasse lá e o trem tivesse saindo parecendo leite, aquilo era uma bronca.
Aí quando eu estava espremendo, na hora que ele começava a sair, querer sair igual como se fosse um leite, aí já estava bom. Aí hoje eu faço 60 queijos, eu faço em 1 hora. Eu considero que é a mesma coisa da vovó. Não alterou o jeito. Naquela época, para fazer um queijo, às vezes a gente gastava uns 10 minutos. Hoje, com 1 minuto, você faz um queijo, né? Hoje, eu fazia 10 queijos, eu gastava, eu mais uma pessoa, nós gastava eu mais minha esposa, por exemplo, nós gastava o dia inteiro para fazer 10 queijos. E levantava de madrugada. Hoje a gente levanta um pouco mais tarde e faz 150 queijos, 4 pessoas, sabe? Porque quando eu fui ali para lá pro sítio, eu comprei 4 vacas. E aquelas 4 vacas, se eu não busco trato fora e trato delas, elas morriam de fome. Né? E a gente tirava o leite na mão, fazia 2, 3 queijos, quando eu comecei. Aí hoje o Joel, mas a Marli deve ter lá umas 100 vacas na mesma área, tem a ordenha, faz 80, 100 queijos. Então a diferença é muito distante da de 58 anos atrás, 60 anos. Aí nós contactamos com o pessoal do IMA, da Emater, vieram aqui, nos orientaram de como fazer, né? E a gente deu andamento. Aí eu fiz a construção e começamos a trabalhar. Quando eu iniciei eu mesmo fazer 10 queijos no dia, eu vi que não era uma coisa muito simples, que dependia de mais técnica, de mais treinamento para poder chegar numa boa qualidade do queijo e mesmo até a gente está treinado na produção, porque depende de um pouco de esforço físico. Aí a gente já deu a ideia de estar adequando, né, no programa. Aí entrou igual o pessoal da Emater, né, veio apresentando para nós o programa e a gente interessou. Até assim, as condições de trabalho, né, melhorou a qualidade do queijo também, né, melhorou muito. Eu acho assim que para a gente estar melhorando, né, a qualidade do produto, eu acho que tinha que adequar mesmo, né? Porque até então a gente não tinha como fazer um queijo sem contaminação, né? E com isso agora melhorou bastante. Acho assim também que igual assim com o programa a gente sentiu assim mais o do programa assim do Queijo Minas, né? A gente assim, se sentiu mais entusiasmado, né? Valorizado, né? Estimulou mais também a produção, né? Igual eu vou assim lá pra queijeira, não penso nada, sabe? Ocupa meu tempo. A melhor parte é na hora de estar fazendo os queijos, eu gosto. Sempre falo que a gente é antes e depois da Emater, do cadastro, do IMA, né? Porque assim, a gente nunca teve queijeiro. Nós nunca tivemos queijeiro assim pra ir lá e pegar o nosso queijo, não. A gente sempre levava e entregava, né? Só que o preço sempre tinha o atravessador para ganhar, né? E aí depois que cadastrou, valorizou o produto. Agora a pessoa já sabe, não tem como enganar o consumidor mais. Que ali a pessoa, eu quero o queijo do Joel. Não tem jeito de você entregar o queijo do Jorge achando que é o do Joel, né? Aí a pessoa já... Foi muito bom, a identificação do produto foi uma maravilha. Aí depois que apareceu o Emater, né, que começou o IMA, começou a mostrar, aí a Marli e o Joel quis fazer para melhorar, né? Então eu vejo que hoje a gente come o queijo com muito mais tranquilidade, com a certeza que está ingerindo um alimento de qualidade, né? A conscientização do consumidor que vai fazer a diferença no mercado, no consumo, no volume desse queijo. Da segurança da qualidade daquele queijo. Que aquele queijo foi feito nos padrões de higiene, armazenado nos padrões da vigilância sanitária, transportado e que hoje chega no consumidor com qualidade. Então aí a gente já foi melhorando a qualidade do queijo. Aí já água encanada, clorada, filtrada, né? Então hoje a qualidade é bem melhor. E hoje uma vaca dá 3 queijos, né? Antigamente eu gastava 3 vacas para fazer um queijo, hoje uma vaca
da Três Queijos. Eu acho que foi bom, porque assim, parece que evoluiu assim, o preço assim, de noite por dia, né? Aí eu já tenho carro próprio, eu já levo, entrego já direto no mercado, né? Eu falei assim, o queijeiro é que anda de carro novo e o produtor, né? Então aí eu já saí com um carro novo, eu falei assim, né? Eu falei assim, não, vou fazer igual os queijeiros, né? Eu vou vender direto no mercado. Então eu acho que para mim foi uma evolução muito grande, né? Hoje o povo, a tecnologia, né, ajuda bem o fazendeiro. É mais fácil de trabalhar, mais viável, né? Antes a gente não tinha o cuidado de examinar a vaca, não tinha o cuidado de dar os remédios, né? De fazer o teste do leite. A gente não tinha esses cuidados. E a gente nem sabia, não era consciente também que estava fazendo uma coisa que talvez em vez de ajudar o alimento era levando uma doença qualquer para a população, né? O produtor de queijo, de um modo geral, ele é como todo mineiro, né, tem alguma resistência à mudança, né? Ele sempre fala assim, meu pai fazia, meu avô fazia, por que eu vou mudar? Exato. Então ele é um pouco desconfiado, como todo mineiro. E pela faixa etária desses produtores hoje na fazenda, que é na faixa de 60, 65, é muito mais difícil você mudar a opinião dele. Mas nós temos a satisfação aí de ver aí que quando a pessoa faz essas adequações, melhora tudo para ela, desde a facilidade de mão de obra, de poder trabalhar com o queijo, facilita muito, ele gasta muito menos tempo, ele tem a segurança que o gado dele está sadio, porque a gente faz esse monitoramento da parte sanitária, da qualidade do queijo, então ele se sente orgulhoso de estar produzindo um queijo de qualidade, né? Ele tem essa consciência depois. E como agrega valor, ele melhora de vida. Nós temos notado isso muito. A pessoa começa às vezes produzindo 10, 20 queijos, de repente está produzindo 60, 80, 100 e isso melhora a qualidade de vida dele. Então ele começa a dar valor a essa atividade. Ele melhora as suas condições na fazenda, ele tem eletrodoméstico, ele tem televisão, ele tem um punhado de coisas que melhora a qualidade de vida dele. E isso tem chamado a atenção, às vezes, dos mais novos, dos filhos, que vê que o pai está progredindo e que a fazenda hoje oferece uma condição digna de viver, né? E hoje existe o Sistema Brasileiro de Inspeção, que é a equivalência do Estado com a inspeção federal. Quando o produtor ou o entreposto obtém o CISB, ele pode comercializar em todo o Brasil. Então ele traz o seu queijo até o entreposto e no entreposto vai ser terminado esse período de maturação, ele vai ser embalado e vai ser comercializado. Então essa é uma facilidade que tem daquele pequeno produtor que não tem como investir em infraestrutura na fazenda, trazer o seu queijo para ser processado no entreposto. Todo produto, todo queijo que for colocado no entreposto tem que vir de uma queijaria relacionada. Então essa queijaria ela já está cadastrada no IMA. Então ela já passou por todas as adequações previstas em lei. Então nós vamos apenas relacionar essa queijaria cadastrada ao entreposto, porque aí ele vai ter certeza que aquele queijo que está entrando lá já tem toda uma origem, todo um cuidado antes de chegar ao entreposto. Aí saiu essa legislação do queijo e tudo, eu comecei a pensar nesse projeto de fazer a queijaria, de fazer a coisa certinho, porque eu sempre gostei de fazer ou faz certo ou não faz. Aí eu já comecei a selecionar a qualidade dos animais, fazer genética para produzir sólido, para produzir um queijo com boa qualidade, né, fazer uma dieta nutricional balanceada para as vacas, para poder equilibrar o teor de sólidos no leite, para sempre tentar manter o padrão de queijo o ano todo. Aí foi dando certo, eu fiz a queijaria certinha, nos padrões com o pessoal da Emater.
Na época não era o CISB ainda, era o IMA, né? Era a casinha de queijo que tinha o IMA. A gente poderia comercializar só dentro do estado. O processo de fabricação mesmo, o que muda muito é o processo da qualidade, da segurança alimentar, da higiene, dos exames dos animais, do leite, a qualidade do leite para a produção do queijo. Mas o queijo não tem uma receita muito certinha não, né? Eu acho que é gostar, é amor no que faz, porque acho que tudo você faz com boa vontade, querendo que dê certo, acho que dá. Tanto queijo, qualquer coisa que a gente for fazer na vida. Mas eu acho que o queijo é muito prazeroso você fazer uma coisa, principalmente quando a pessoa vem e fala, não, mas se eu comi seu queijo, tá delicioso, tá? Isso dá um prazer pra gente enorme. Né? De você ser reconhecido, de ver que sempre você tá o seu produto está sendo reconhecido com qualidade. Manter essa qualidade não é fácil. Eu gosto de mexer com queijo, é gostoso. Gosto, sei lá porque eu gosto. O povo chega pra você e fala, nossa, o queijo é gostoso, motiva a gente. Não enjoa, queijo não enjoa. Posso falar que isso, eu me achei mesmo, estou fazendo o que eu gosto, amo o que eu gosto tanto assim, que pra mim não é trabalho, você entende? Você levanta cedo, vai pra lá, cuida do gado, eu gosto dos animais. É com satisfação que eu faço, eu gosto mesmo de fazer, eu gosto sempre, não vou te explicar por quê, eu gosto.